Amados, boa noite. Primeiro domingo de agosto. Estamos nós aqui, reunidos no amor de Jesus, para mais uma prosa deliciosa, entende? E a gente vai, cada vez mais, agradecendo, gratidão por tudo, e principalmente pela atenção de vocês em nos acompanhando, né, Marcos amado? Olha o Marcos Serafim chegando, constitui uma bênção, porque todos nós nos sentimos acolhidos, entende? Isso é muito bom. E a prosa de hoje é muito bonita, mas nós antes vamos falar que Jesus abençoe você. Oh, meu Deus, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, as pessoas que te cercam, abençoe tudo, 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 os amores da nossa vida. E nós queremos, antes de entrarmos na nossa lição de hoje, oi Silvia, querida, obrigado, boa noite, amor. Nós queremos parabenizar a Maluzane, que hoje pela manhã, junto aos aprendizes da fraternidade e do livro Caminho, Verdade e Vida, ela falou glória cristã. É difícil essa glória, muito bem explicada, um amor, uma dedicação. Parabéns, amada, parabéns. E nós continuamos aqui do livro Trigo de Deus, da benfeitora Amélia Rodrigues, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Vamos ver o texto número 6, do sexto livro que estamos estudando, hein? O poema de Isaías. Aí vem assim, mas quem é Isaías? Para Amélia Rodrigues se interessar e ver de um poema e fazer essa página. Porque você vai percebendo comigo, amores, que na espiritualidade eles estudam sem cessar. E aí é tudo baseado no que é verídico. Então, a Amélia vai lá no Velho Testamento, a Bíblia, não é? E ela vai ver o que falou o Isaías. Oi, Ana Maria, amor. Tudo bem, princesa? Boa noite, querida. Então, quem foi primeiro Isaías? Isaías foi um profeta que viveu no ano 770 antes de Jesus, antes. E ele era um poeta, ele era um estilista, um grande escritor, e ele deixou, e consta na Bíblia, no Velho Testamento, 60 cânticos. Eu fui olhar e falei, meu Deus, mas como aquele povo também não estudava, via, lia. Eram médios, naturalmente, né? Oi, boa noite, Furuta, querido Mauro. Aê, boa noite à nossa família espiritual. Muito bom. E aí, então, o Isaías é um profeta, dentre tantos, você vê, tem Deuteronômios, tem vários, entendeu? Se você for pesquisar cada um e o que escreveu e o que fez, você fala, meu Deus. Oi, Sônia amada, boa noite, princesa, tudo bem? O Douglas vai pegar aqui amanhã de manhã, tá bom? As folhas do livro do clube, tá bom, bem? Um beijo. E aí, então, o Isaías, ele profetizou, médiuns, não é? Ele profetizou que haveria de chegar um dia, vamos pôr entre aspas, o Messias,
que teria uma trajetória difícil e que teria também uma passagem, uma desencarnação difícil. Ele foi um dos que previu a caminhada de Jesus. Muito bem. E aí, nesse cântico do servo, eles louvavam o povo hebreu, o povo judeu, era um povo escolhido por Deus para divulgar o monoteísmo, as delícias daquela época, e através dessas belezas. E aí, então, nós vamos no Velho Testamento, porque não podemos fugir a isso. No Velho Testamento está lá, porque tem mais uma coisa para falar. Se Isaías, no ano 770 a.C., já falava de Deus, aquelas coisas, tinha aquelas premonições, não é? Aí, Mateus, que foi discípulo de Jesus, não? Ele busca também lá no Velho Testamento e coloca no Novo Testamento a falinha. Olha só, o texto está em Mateus, capítulo 12, de versículo 15 a 21. E eu fico, de verdade, assim impressionada com a dedicação das criaturas que escreviam naquela época, com todo o amor do mundo. Então, assim colocou Mateus. Jesus, ao texto, o servo do Senhor. Jesus, sabendo de tudo o que acontecia por lá, retirou-se daqueles locais. Seguiram-no turbas numerosas e ele curou a todos. E advertiu para que não tornassem públicos, não falassem das coisas lindas que ele tinha feito. Mas aí, advertiu isso. Aí fala 12, 17. Para que se cumprisse o que foi dito antes do profeta Isaías. Então, Jesus pedia para não divulgar as suas curas, as suas maravilhas, o que predisse Isaías, que fala assim: eis o meu servo, é Jesus, que escolhi o meu bem-amado, aliás, é Deus falando, eis o meu servo, que escolhi o meu bem-amado, em quem a minha alma se compraz. Porém, nele o meu espírito, e ele anunciará a justiça das nações. E isso, Isaías que falou, e o Mateus colocou aqui. E aí, no 12, 19, fala: não contenderá, nem gritará, e não se ouvirá nas ruas a sua voz. Jesus não gritou mesmo. Não, ele não, pelo que temos estudado, ele não contestou nada, nem para Pilatos, nem para Herodes, nem para Anás e Caifás, não. Ele simplesmente seguiu. E aí, o Isaías previu: ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até quando levar a justiça ao triunfo. Olha, 700 anos antes de Cristo, já se sentiu sumamente injustiçados da sociedade por tudo, e aí quem viria para pregar a justiça? Ele. Eis em seu nome os gentios esperarão. E quem era ele? Jesus. Então, aqui, desse trechinho do Novo Testamento, que é baseado no Velho Testamento, aí a Amélia Rodrigues vem para nós. Aqui no Trigo de Deus, ela vem para nós com esse texto. Olha, veja bem, o poema de Isaías, mas você já escutou o poema aqui através de Mateus, mas vamos lá. Ela diz o seguinte:
Ela precisou desse poema para explicar que povo era aquele, que infância que a gente estava e como é que nós estamos hoje. É impressionante essa colocação. Porque não vai pensar que nós estamos melhorados dos tempos antigos. Não. Porque cada um é cada um e cada um faz suas escolhas. Aí vamos lá. Amélia diz: o semeador de bênçãos distendia sua misericórdia por toda parte. É Jesus. Oi, Lenise, amor, boa noite, querida, linda. Então, Jesus semeava bênçãos por todos os locais, misericórdia com tudo. Aonde chegava, as multidões o cercavam, exibindo-lhe as misérias que as consumiam e suplicavam-se socorro. Então, qualquer lugar que ele chegasse, amontoava de pessoas, com todos os problemas possíveis e inimagináveis. Por exemplo, dores físicas, dores morais, cegueira, lembra? Paralisia, tudo. E ele resolvia todos os problemas, todos, entende? Então, vamos lá. Compassivo e entendendo a gênese do mal e a necessidade de apoio aos que eram suas vítimas, amparava os sofredores, retirando-lhes as mazelas por algum tempo, ensinando como eliminá-la de vez e depois, mediante o contributo da vontade e do esforço pessoal de cada um, ele vencia. Então, veja, o Douglas falou muito bem ontem, baseado na Joana, sobre a colocação do mal. Resistir ao mal. Mas existe até hoje, claro. Então, veja bem, Jesus, entendendo a problemática que o mal existe nas pessoas, existe o bem, existe o mal, ele, então, o que ele fazia? Ele apoiava todos. Ele acudia os sofredores e fazia o que podia. Mas lembra que quando ele curou a hemorroísa, ela falou, obrigado, mestre, o senhor me curou, o senhor vai, a tua fé te curou, vai e não peques mais. Quer dizer, a criatura vai sarar da sua mazela, Jesus explicando, desde que tenha vontade de vencer e fazer um esforço e acreditar. E não tornar a repetir os erros os quais levou à condição do paralítico, o cego de Cafarnaum, a hemorroísa e etc. Então, Jesus conhecia cada criatura, como ele também nos conhece. Isso é importante saber. Oi, Lisete, boa noite, meu amor, boa noite a todos da nossa família espiritual. Mas Jesus, incompreendido em todo lugar, ele transferia-se de cidade para cidade, de aldeia para aldeia, sem nunca abandonar o labor misericordioso. Sem nunca abandonar. Olha a responsabilidade do espírita, que tem um conhecimento absoluto da continuidade da vida, que sabe que tudo o que fizermos hoje, nesta reencarnação, haveremos de lá adiante cumprir as determinações do que fizemos ou não fizemos. É muito grande, porque é o seguinte, é um labor. A criatura, ela precisa, seja de qual clero for, católico, espírita, protestante, cristão, ele tem uma responsabilidade muito grande com Jesus. E aí, se Jesus era altamente misericordioso,
E por que nós não podemos ser? E por que nós não vamos estudando com tantos livros e obras, exemplificações? Hã? Por quê? Porque é cômodo. Ah, não tenho tempo? Ah, já fiz minha parte? Está tudo errado, está tudo errado. Não pode. Oi, Rosângela, minha linda, boa noite. Célia, querida, oi, oi, oi. Logo a gente se encontra. Então, esse labor misericordioso, já quero lembrar hoje. Hoje, veja, nós temos um trabalho muito grande pela frente, principalmente quando conectados à doutrina do amor. Hã? Amar, instruir, a gente vai às obras, veja bem, e a caridade. Aí você faz uma autoanálise. O Douglas falou ontem, a reflexão que fazia Santo Agostinho. Meus amores, são coisas que a gente tem que ir alertando. Muito bem. E aí, não havia, diz Amélia, lugar para ele. E quase que ainda hoje também não há. Olha que danada a Amélia. E não é verdade? Quantas criaturas estão longe do Cristo? Quantas criaturas não conseguem amar, não conseguem perdoar, não conseguem praticar, acudir uma criança, acudir o velho, conversar simplesmente com o velho, atender um telefonema de amor, dar um passe gratificante, entende? Aqui, não havia lugar para ele e quase ainda hoje também não há. Quando você se esclarece um pouco, amores, do que é a realidade da vida espiritual, você procura adaptar-se a essa colocação. Amor incondicional, a prática do bem, vamos estudar, vá às obras, clube do livro, livro para cá, livro para lá, cursos no centro, lá na Igreja Católica. Por quê? Porque precisa, senão a gente está abandonando o mestre. Então, nós não podemos, mas, indiferente às circunstâncias e reações que sabia, proceder da ignorância, da inferioridade humana, continuava trabalhando, semeando o amor, socorrendo. Naquela época, claro, estávamos na infância espiritual. Aqui, essa ignorância não é só uma ignorância intelectiva, ignorância espiritual. Hoje você sabe que a vida continua. Hoje você sabe que aquilo que você trabalhar hoje vai contar na nossa mudança. Entende? O bem que a gente deixou de fazer não vai ser bom. Nós sabemos. Nós conhecemos da interferência dos espíritos em nossas vidas, coisa que na época não sabia. Então, veja bem, quanta coisa a gente cresceu e evoluiu no conhecimento. E na prática, aí depende de cada um. Vamos em frente. O que é Jesus? Luz do mundo. Onde se apresentasse, era claridade. O que mais? Pastor sublime. No lugar em que chegava, arrebanhava corações. E era mesmo. Já está falando desde o começo aqui. Ele reunia. Não adiantava. O cego de Jericó não estava na estrada, ouviu falar, Rabi, Rabi, minha... E todo mundo atrás dele, entende? Água viva matava a sede com a sua simples presença. Ouvindo dos seus ensinamentos, a criatura se sedentava, matava a sede, mas é uma sede moral, é uma sede na consciência, que com o esclarecimento dele, com a orientação dele e a mudança, a criatura não tinha mais sede e tinha paz para continuar o trabalho. Veja bem, pão do céu, pão, nutria com ternura e palavras, esparzindo alimento com as mãos ricas de compaixão.
A sua fala era o alimento para a alma. Quando a gente faz o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas dai-nos o pão da alma, porque o pão de cada dia estamos trabalhando. O pão da alma não é fácil. Ter uma alma tranquila, ter uma alma em paz, ter a consciência que não grita do que você faz de inconveniente, é uma bênção. Então, tudo isso é Jesus. Quem com ele contasse uma vez, ele foi acudido por ele, jamais ficaria indiferente. Amava-o, perseguia-o, porque ele penetrava os labirintos do ser, da alma, despertando os sentimentos latentes, bons ou maus. Reagiam conforme a sua procedência. Você veja bem como esse é lindo, uma realidade. O que fez Judas? Pensando que Jesus fosse pegar nas armas, libertar o povo hebreu, judeu, dos romanos, vendo que não deu nada certo. Ele foi ludibriado por Anás e Caifás. E aí, nem os romanos conheciam direito Jesus e falaram, olha, vamos fazer o que você está falando por 30 moedas, mas quando chegar lá, você beija o rosto dele para saber quem a gente é. Olha só. Então, o sentimento da maldade, da indiferença, estava meio latente, coitado, não? Olha que atitude difícil. Mas isso é só lá? Não, até hoje também. Hoje também. É um todo sempre. Nós temos no nosso interior o bem e o mal. Cuidado, cuidado. Picuinhas, críticas, sei lá, tem tanta coisa, não? Então, um cuidado. Mas Jesus, por onde passava, ali esculpiu estrelas de paisagem, onde? Nos corações das pessoas. Vocês sabem, eu acho isso tão lindo, por quê? Longe, não? Mas quando eu visitei 2 vezes Chico Xavier, eu senti isso. Uma alegria, uma intenção no coração. Assim, olha, faz muitos anos. Você pode fazer mais, você precisa trabalhar no bem. Mas vai saber quais as propostas de Deus para com cada um de nós, a nossa família espiritual. Precisamos refletir. Aquilo que pensarmos, auxiliar crianças, será que você não fez essa proposta? Trabalhar pelo bem, não é isso? Enfim, está aqui. Então, Jesus, aquele que o conhecesse, o perseguia, e ele conseguia modificar, por um bom tempo, o interior das pessoas. Quer elas fossem boas ou más. Uma bênção. Mas, veja bem, nem todos o seguiam. Porque crianças espirituais não possuíam entendimento para penetrar as lições. E hoje também não é assim? Quando adentramos a casa espírita, ao templo cristão, e vamos vendo das responsabilidades que nos caem às costas, da necessidade da transformação moral e da mudança interior, ninguém mais volta. Por quê? Como disse o José Raul Teixeira, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Meu amor, tá aqui, entende? E Jesus, nem todos o seguiam, queriam benefício físico. E não acontece a mesma coisa. Ai, dona Baudelaire, eu estou assim, no atendimento fraterno. Olha, filha, ame-se, ore, tarará, tome 4 passes e faça evangelho no lar. Melhorou, sumiu. Até ter uma nova recaída.
Então, são crianças espirituais que não sabem, não têm entendimento para penetrar o que a doutrina nos orienta. Então, ele sabia, Jesus sabia, que o germinar das suas palavras aconteceria nos séculos por vindouros, no suceder das reencarnações futuras. Ele sabia. E ele não disse com todas as letras, e está no Evangelho capítulo 5, o Consolador? E quando ele viu que em 1800, que confusão de religião, cristão que mata, que crucifica, que vai para o circo romano, cristão que mata os evangélicos. Então, ele falou, meu Deus, que coisa! Foi quando ele, com uma falange imensa, chamada Espírito de Verdade, liderando, chega até Kardec. E aí codifica a doutrina espírita. Então, você vê, ele sabia que as suas palavras iam atravessar os séculos afora. E hoje, o Brasil, coração do Evangelho, pátria do mundo, pátria do Evangelho, coração do mundo, é o país que tem mais espíritas no mundo. E, no entanto, existem países que nem cristãos são. E o Jorge Larra disse numa palestra que o espírita de hoje não pense que vai reencarnar no Brasil. Não. Tem muitos lugares que há necessidade do Evangelho, da fala de Jesus. Vamos em frente. Jesus sabia que ia acontecer isso. Por isso, sem pressa, semeava e regava com amor, para que os tempos futuros realizassem o seu mistério, o seu trabalho. E não estamos fazendo? E não estamos trabalhando? Veja bem, toda casa espírita é bem dinâmica. Os reais conhecedores da doutrina não abandonam. Por quê? Porque sabe do compromisso. Porque sabe que nós teremos que prestar conta. Sim, e tivemos a grata oportunidade nessa reencarnação de sermos espíritas. Eu de nascença, outro com 15 anos, outro não sei o quê. É assim, entende? Então, aqui, ele sabia. E ele fazia devagar e com amor, tá bom. Antes, olha o que ele fez. Porque ele, quando aconteceu o Big Bang, ele estava no planeta. Foi designado por Deus. Você é o Cristo que vai governar o orbe terrestre. Então, ele estava. E ele que antes enviara emissários fiéis que lhe anunciaram o advento, aplanaram os caminhos, prepararam os ouvintes. Foi. Aí está o Isaías, o Miqueias, Deuteronômio, todos os profetas, todos. Entende? É uma sequência linda de se estudar e ver. E hoje eu fiquei pensando, meu Deus, eu precisava pegar o Velho Testamento. O Novo eu estou em frente, mas o Velho precisava ver. Não é uma coisa aleatória, é necessário, não? E aí, então, agora, ele viera, ele próprio, Senhor dos Espíritos e das Vidas. Há 2000 anos, ele veio. Pelo anunciado dos profetas. E os judeus esperavam demais o Messias. Todos sabiam. Você não viu? É 760 anos antes de Cristo que já se falava do Messias, que ele viria. Olha só. Não o podiam compreender, fala Amélia,
Por enquanto, os homens imediatistas e impulsivos, venais e infantis, não conseguiam entender Jesus. Queriam o benefício físico, queriam uns o benefício espiritual. Não foi Maria de Magdala que estava obsediada, tudo isso daí, né? Mas, e botar em prática os seus ensinamentos? É difícil, como hoje também. Então, vamos lá. Mesmo a maldade de que davam mostras ferozes e resultava mais da ignorância, da inferioridade espiritual em que se demoravam do que da perversidade verdadeira. Então, se hoje uma criatura mata outra, uma criatura é injusta, uma criatura comete falhas horrorosas. Não viu um homem que deu não sei quantos socos no rosto de uma moça, e forte, bonito? Por que isso? É essa perversidade e essa infância espiritual. Não sabe nada disso. Nada. Que coisa! A humanidade ainda está assim. E é por isso que nós, os trabalhadores da última hora, nós temos que fazer o que estamos fazendo. Os centros trabalhando, com cursos, com reuniões, com evangelho de cedo, de tarde, de noite. Porque é tudo evangelho. Hã? Lives, Joana, André Luiz, aí vem aí Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel. Nós temos uma bibliografia imensa nessa orientação, como havia para os judeus daquela época, entende? Então, e assim, por assim entender, diz Amélia, Jesus atendia-os, desculpava-os, enérgico com os desonestos e astutos fariseus, contumazes exploradores do povo e instigadores perversos das massas que desprezavam, na razão direta, essas que lhe eram mais subservientes, submissa, escravizavam absolutamente os menos favorecidos. Vocês lembram daquela passagem que Simão Pedro não conseguia pegar peixes, que tinha que pagar impostos lá para os romanos, coisa e tal? E ele, com aquele povo simples, pobre, tudo, não conseguia, estavam desanimados. Jesus aparece, joga a rede desse lado, jogaram. Ah, que bom! O que pegamos dá para pagar os impostos, entende? Então, é assim que ocorre. Os astutos abusam dos simples, dos pobres, dos ignorantes, não é? Não obstante a sua procedência, curando enfermidades, expulsando obsessores, olha o que acontecia, difamavam-no os inimigos e o expulsavam dos lugares em que se encontrava, vítimas inconscientes de entidades malignas da erraticidade inferior. Olha que bonito que a Amélia está contando aqui. Está falando várias coisas para nós. Primeiro, olha só. Jesus curava as enfermidades, muito bem. Expulsava os obsessores, muito bem. Curava o físico e curava o espírito. Mas assim mesmo, veja bem, os fariseus difamavam-no. Ah, você não pode fazer o que você fez no sábado, libertando lá, como é que chama, o Lázaro. Você não pode. Como é que é? É sábado? O sabá não se trabalha, é para Deus. E aí queriam pegá-lo. Meu pai trabalha até hoje, eu também. Pronto. Não podia responder de uma forma inconveniente, não? E aí ele era expulsado de vários lugares, sim. Quando ele foi para Samaria, ele mandou na frente 2 discípulos para ver se havia uma hospedagem, uma forma de ele poder se acomodar em Samaria. Ah, não, Cristo aqui? Não, não, não.
E passou reto, porque não tinha o que fazer. E se estava em algum lugar que ele era sentido como inconveniente, ele mudava logo. Por quê? Porque a espiritualidade inferior, isso é importante de falar, porque a Amélia está colocando aqui, e a gente não pode deixar passar. Olha, expulsavam vítimas inconscientes de entidades malignas. Nós também. Cada vez que você se programa, hoje eu vou no centro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou eu vou ajudar a fazer um atendimento voluntário lá no SOS ou na Casa da Sopa. De repente, esse é o seu pensamento. De repente, não vou não, estou cansada, já fiz minha parte. É? Esse pensamento é deles, é do inferior. Claro! Eles não querem o nosso progresso moral, de jeito nenhum. Então, por exemplo, estou aqui com os braços quebrados. Vai fazer live? Não, estou com o braço quebrado. Não vai fazer. Não dá para fazer a fala de domingo, porque tem que ir no centro, e fica um desconforto, entende? Mas está passando. Faz aqui virtual, passa lá, acabou. Gente, nós não podemos, nós temos que tomar um cuidado com os pensamentos dos nossos inferiores que nos rodeiam, e eles estão atentos, por quê? Você pensou, ele capta o seu pensamento, que nós estamos vendo sexta-feira, a influência dos espíritos em nossa vida. Se for só dos bons, estava ótimo, não é. Quando nós criticamos alguém, quando nós fechamos a cara para alguém, quando nós respondemos estupidamente para alguém, não é você mais. Quer ver a desavença, a discórdia? É isso aí. Então, veja bem, isso é muito importante de falar, gente. Naquela época, criaturas, vítimas inconscientes de entidades malignas, tá? Mãe, explica, para nós, ensinamento para nós. Oi, Deise, maravilhosa! Que linda, aí de Angra dos Reis, tenho visto suas fotos, suas coisas, linda. Alain, oi, lindo, tudo bem, querido? Vamos em frente. E aí, Jesus, peregrino do amor. Olha, gente, tudo que estamos estudando da Amélia, vem sempre isso na minha cabeça. Ele só foi crucificado porque ele veio falar de um Deus amor. Isso mexia com o Sinédrio. Isso mexia com o poderio romano, mas principalmente com a sagacidade dos sacerdotes, que não queriam essa prosa desse Deus amor. O Deus é olho por olho, dente por dente. É essa a conversa. Por isso que ele foi crucificado. Por isso. Bastava ele falar, não, eu vou tomar as armas. Não, não é isso. O meu reino não é deste mundo. E não é. Vamos em frente. Peregrino do amor, ele seguia adiante, palmilhando as terras crestadas pelo sol, no verão causticante, ou vencendo frio cortante no inverno rigoroso. Andarilho das estrelas, caminhava com os seus, de lugar em lugar, acendendo luz para o entendimento da verdade que logo depois apresentaria. Ele só trabalhou 3 anos, o seu ministério era esse: divulgar a boa nova, divulgar o evangelho. Acabou. Por quê? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, não lembro o primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. Ele já falou ali. Então, naquela época, ele não veio destruir nada, ele só queria pregar amor, paciência, tolerância, resignação, tarará. Mas o Sinédrio não queria. E o Evangelho está cheio de explicações plausíveis
há muitas moradas na casa de meu pai. Fazei ao semelhante que gostaria que fizesse para você. Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, dessas coisas, andando de sol a sol, de frio a frio, sem ter o lugar para colocar a sua cabeça, a não ser uma pedra, ele era isso. E o que ele fazia? Ele conseguia, em alguns corações, colocar isso, colocar essa beleza. Tanto é que os seus apóstolos, tirando Judas, que se enforcou de desespero, consciência, não é? João, que morreu velhinho, os outros todos pregaram a boa nova, continuaram, mas foram sacrificados da pior maneira possível. E quem veio depois, por exemplo, o Paulo de Tarso, com a sua mudança nas portas de Damasco, também teve um final triste. Então, veja bem, ele contou com poucos, mas os poucos cumpriram a sua missão. Muito, muito, muito. Oi, Rose, minha maravilhosa. Hoje falamos de você. Marido, não esquece do tempo de escola de comércio. Olha que lindo. Um beijo, linda. Então, vamos lá. O começo do ministério dele foi a cura dos corpos estropiados, dando visão para as pessoas e etc. Em muitas ocasiões, porém, pediu que os beneficiários silenciassem os seus feitos. Vai de acordo com o texto do Isaías, que nós vamos continuar para frente, entendeu? Ele pediu isso, que não falasse das coisas que ele fazia. Não precisava, entendeu? Mas não porque temesse os inimigos, não. Porque eram tantos, era o sinédrio inteiro, era o seu povo inteiro. Mas por desejar poupar dos maus os que haviam se recuperado. Olha só, porque também os recuperados poderiam ser perseguidos. Você vê como é que é difícil? Que egoísmo da humanidade, né? As armas dos perversos são infames. E quando não podem alcançar quem pretendem, atingem outras pessoas que são testemunhas, desmoralizando-as, afligindo-as com a intenção de invalidar os seus depoimentos. O Zaqueu, que era pequenininho, sabia que Jesus ia entrar em Jerusalém e ele falou, é uma figura que todo mundo adora, eu quero também ver, ouvir da sua palavra. E o Zaqueu subiu num sicômoro, uma árvore. Nossa, e ele veio Jesus. Jesus já sabia que Zaqueu queria encontrá-lo, falar com ele. Jesus olha para cima. Ô, Zaqueu, hoje eu vou ceiar na sua casa. O Zaqueu falou, e agora? Desceu correndo. Ele era um rico. E mesmo os apóstolos de Jesus, escuta, como é que ele vai comer na casa de um indivíduo assim? Não pode, não? Ele, não, eu vou, não? E aí Zaqueu recebe Jesus e todos os apóstolos, entendeu? Na sua mansão, no seu propriedade, e ali houve Jesus. Jesus não impôs nada, só falou da caridade, do benefício, dos necessitados, não? Jesus vai embora, Zaqueu, metade dos seus bens, ele doa e passa a pregar. E ele passa também a ser perseguido, é o que Jesus está falando aqui. Passa a ser perseguido. Mas ele continuou. Velhinho, fez tudo o que podia pelos menos favorecidos. E na praia, velhinho, está lá, cabelinho branco, não?
com a saúde bem debilitada, e aí vai saindo do corpo, e ele fala, ah, se Jesus, e aparece Jesus. Vem Zaqueu, você já fez a sua parte, entende? Então, aqui está uma fala. Por que Jesus não queria que o beneficiado falasse para os outros? Porque poderia ser perseguido, como tantos foram, não? E ainda assim, são os homens e esse é o seu mundo. Pequeno mundo de homens, paixões perturbadoras. E não está errado. Continua igual. E, às vezes, pessoas com capacidade intelectiva maravilhosa, mas o coração não. Não tem nada no coração. Não tem piedade, não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem nada, nada. Difícil, não? E aí, Amélia continua. A dor mesquinha, amesquinha os fracos e engrandece os fortes. Os fracos não têm o que fazer. Continua naquilo. E os fortes continuam também naquilo. Poderosos, poderosos, poderosos. E é o que a gente vê, não? E aí, a dor arrebenta as resistências dos tímidos e aumenta a resistência dos que lutam. Enlouquece os débeis e sublima os corajosos. Por isso que nós sabemos na doutrina que a dor educa. É claro, a dor educa. Porque você vai fazer reflexões que você não é o Todo-Poderoso, que você não está por cima da, como vou usar uma linguagem popular aí, está em cima dos outros. Não, não. Quando chega a dor, você vai refletir. E agora? O que eu faço? E agora? O que vai acontecer comigo? E então, a fala, fazei ao semelhante o que gostaria que você fizesse. É isso. É isso. Então, você vai minimizar a dor do outro. Você vai ter compaixão com a dor do outro. Não é necessário, às vezes, ficar, oi, coitadinha, oi... Não, não é isso. Compactuar com aquilo. Se tem condição financeira para ajudar, ajuda. Se pode comprar um remédio, compra. Se pode... Entende? Fazer... Partilhar disso daí. Partilhar. Sair dessa acomodação pequena, dessa pequenez espiritual. É necessário. Vamos ver lá. E aí, a Joana diz, como a grande humanidade é constituída de homens e mulheres em processo de crescimento, sem segurança nem fortaleza de ânimo, os sofrimentos que os excruciam tornam-nos alucinados. Claro, entendeu? Qualquer pessoa. Há 18, 19 anos, quando fiquei sabendo que o marido estava com câncer no estômago, não fiquei assim alucinada, porque confiava na providência divina, confiava na lei da atração. Vamos, Jesus cura meu marido, é ele. Então, mas os que estão na infância espiritual, não, dá desespero, dá loucura. Até se suicida com medo disso daí. É assim, entendeu? Deixa a pessoa endoidecida. E muitas vezes, mesmo nós, um pouco de conhecimento, perdemos a compostura. Ficamos e vamos e vamos. A receita é orar. Orar de madrugada,
Orar de manhã, orar à noite, pede por todos, pede serenidade, pede. É isso aí, não? Amélia continua. Há alguém com uma dor de cabeça, não se ofereçam palavras antes lhe dê uma medicação adequada. Ela está dando uma orientação. Está com dor de cabeça, vai tomar o quê, hein? Lisador. Ao faminto e ao sedento, primeiro resolva o seu problema de fome e de sede, para depois informá-lo da libertar-se dos males que o afligem. Primeiro acode, materialmente falando, fisicamente. Depois trabalha as colocações espirituais. É isso, é esse o caminho. Porque quem está com fome, não adianta você falar de Jesus. Quem está com sede, quem está com o braço quebrado, né? Precisa prestar atenção. Depende do nível. É, meus amores, é. Jesus sabia de tudo isso, fala Amélia. Por essa razão, atendeu às dores variadas da humanidade. Aí, vocês têm toda aquela série que a gente vem estudando, Paralítico de Cafarnaum, não? E onde frisa bem da nossa paralisia espiritual, quando não acolhemos o outro. A cegueira, não física, mas a cegueira espiritual. Vamos caminhando assim. Zilda Correia, boa noite, amor. Vanessa Prado, linda, boa noite. Então, a visão de Jesus, sua visão do amor, socorria o necessitado conforme a carência de que se fazia portador. Aí não é ressuscita, porque Lázaro tinha sofrido um ataque cataléptico, não é? Mas ele sabia. Lázaro levanta, entendeu? O paralítico de Cafarnaum, o que queres que eu faça? Que eu ande? Levanta. Então, Jesus sabia, socorria, conforme o que ele estava precisando. A cada um, de acordo com o seu grau de compreensão. Você não vai falar de espiritismo para uma criatura que não acredita em Deus, por exemplo. Isso é tudo bobeira. Você vai conversar com seus iguais, uma orientação precisa, tudo. Tudo que estamos falando aqui. Você fala mais com os iguais do que tentar mudar alguém. Nunca. Nós não conseguimos. Ninguém muda ninguém. A própria criatura que vai buscar o seu caminho. A própria criatura. E ela vai. Se não for nessa reencarnação, vai ser na outra. As oportunidades são dadas. Veja bem a série André Luiz, você vai entender perfeitamente o que estamos falando. E tem mais. Sempre eu falo, viu? Não tem nem seu anjo da guarda, nem Jesus, nem Deus, que vai dar para você um passaporte lindo da materialidade para a espiritualidade, está tudo bem. Não. São os seus atos e atitudes desta reencarnação. E é que ela fala, a cada um segundo suas obras. É verídico. E aí, ela está aqui. A cada um de acordo com o seu grau de compreensão. Jesus agia, portanto, mais do que falava, ante os que falam mais do que agem. Pois é, refleti bastante sobre isso daqui, porque nós temos maravilhosas pessoas espíritas que já nos antecederam para a pátria espiritual, mas fazia justamente isso, agia mais do que falava. Então, Chico, gente, quanta coisa, hein? Quantas obras, que vida, quanta caridade. Deixou praticamente, ele solidificou a doutrina espírita com 450 obras. E quando você vê um Divaldo, que eu conheci pessoalmente, um moço lindo, dedica a sua vida lá na mansão do caminho, a criança, velho, idoso, tá, e faz uma mini cidade. Aí você fala, e você? E você da nossa família espiritual? E você, Valdeirês, que você está fazendo? Só falando? Pode. É necessário se policiar. É necessário agir.
É fácil? Não, mas dá para caminhar, não? Vamos em frente. Quando outra vez resolveu transferir-se de lugar para que se acalmasse por um pouco os seus adversários, ele, Jesus, recomendou aos que haviam curado que não o dessem a conhecer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, agora, é uma falinha do Isaías aqui que eu já vi. Vocês vão entender. Olha o que fala. Eis aqui o meu servo que escolhi. Deus está falando para Isaías. O meu amado em quem a minha alma se agrada. Sobre ele porei meu espírito. E ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem clamará. Foi o que Jesus fez. Nem ouvirá alguém a sua voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça triunfar o juízo. Em seu nome esperarão todos. Essa fala está no Velho Testamento, e a Amélia colocou aqui. Eram gentis, todos aqueles que não nasceram israelitas, que não acreditavam no monoteísmo. Agora veja bem, o orgulho da raça desprezava todas as outras raças. Por sua vez, por todas também era desprezada. Gente, lembra comigo rapidamente o que fez Hitler. Queria que a raça ariana fosse a melhor do mundo. E mata. Para quê? O ódio que gera o ódio é a resposta da loucura. Deus nos livre do ódio. Percebe? Nós vimos também na sexta-feira sobre o ódio, numa das sextas-feiras. O orgulho que desdenha é desdenhado pelas suas vítimas. Por quê? Para que orgulho? Você não é nada. Tente ser filho de Deus e acabou. Tá? São eles os cipoais e os pinheiros que aguardam, cipoais e espinheiros, que aguardam os incautos, os que estão na infância espiritual. Isaías, o anunciador, já informava que os gentios aguardavam o Messias, que iria triunfar em verdade. Só que quando ele chegou, viu o que aconteceu. Ele, a ninguém, quem iria chegar, o esmagaria, a ninguém, o seu cetro vergonhoso que lhe poriam na mão, posteriormente não foi colocado uma cana na mão de Jesus, esse é o seu cetro, você não é o rei, esse é o seu cetro, está aqui, gente. O cetro vergonhoso que lhe poria na mão, nem apagaria a torcida que fumega, os ensinos, às vezes arbitrários e absurdos, da lei mosaica decadente, que seria conduzida pelo azeite do amor. Isaías previu e aconteceu. Tá certo? Terminando. Nesse tumulto e nas convulsões sociais que abalavam Israel, que esperavam o enviado, na suposição fácil de livrar o seu povo da submissão romana, ele chegou e não foi reconhecido por ser pacífico e pacificador, como desejavam os seus vingadores, sendo a luz que liberta as consciências e jamais apaga a nossa consciência. Você que tem um pouco de conhecimento do Cristo, um pouco de... Olha, o Chico disse, se a doutrina espírita não fosse liderada por Jesus, pelo Espírito de verdade, ele não seria espírita, e nem eu também. Para quem que eu vou pedir socorro? É ele. Mesmo perseguido e não aceito, Jesus fez-se o amanhecer do novo dia, que nunca mais se apagaria. E não é verdade? Atravessaram séculos e séculos. Ele conosco, ele conosco.
E é uma força inigualável quando nos conectamos em prece com Ele. Acabou. A sua claridade permanece, mesmo quando as sombras ainda não se dissiparam de todo. Como é que ocorre, às vezes, na nossa casa, um desentendimento, Espera aí, é Ele. Então, esse texto aqui, o texto que tem o nome, o poema de Isaías, lembrar, gente, que foi uma coisa que se falou há 700 anos antes de Cristo. E é por isso agora. Oi, Neise, São Paulo, meu amor, boa noite, querida, boa noite. Nós vamos também, hoje para encerrar, não vou fazer o Pai Nosso, se gosto muito, mas vamos falar o Salmo 23 de Davi, que viveu 900 anos antes de Cristo, tá? Então vamos lá. Amados, Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o mestre, o modelo, o guia, benfeitores espirituais amados, espíritos protetores de todos que estão conosco, os que chegarão depois, sempre, sempre. Obrigado por tudo que nos tem conseguido. Obrigado por esta reencarnação. Obrigado pela família que formamos, é lindo demais. Obrigado pelo lar, obrigado pelo trabalho, mas obrigado, amados, pelo Consolador, pela doutrina espírita, que abre as comportas da alma para esses entendimentos, para que nos tornemos hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É um convite sério. Obrigado por tudo. Mas agora, cada um, faz o seu pedido, enquanto faço uma prece. Vamos para o Salmo 23, de Davi. Olha o que ele fala. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz caminhar por campinas verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, não temerei mal nenhum, porque o Senhor, meu Deus, está comigo. O teu cajado me sustenta, o meu cálice transborda bondade e misericórdia. Seguirei até o fim, lembrando ainda que Deus é soberanamente bom e justo. Ele sabe do que necessitamos. Às vezes não ocorre o que nós queremos, mas o que Ele sabe. Amados, fiquem com Deus. E não tem como não falar também. Ah, mestre, o Senhor disse, o Senhor orou para Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma. Não os deixeis cair em tentações da matéria, mas livrai-nos do egoísmo, do ódio, do orgulho, da vaidade, da prepotência, das colocações morais. Livrai-nos. Que assim seja. Amados, João Pedro Prado Serafim, lindo, boa noite, queridinho, boa noite. Amados, que tenhamos uma linda noite com Jesus. E aí, até o nosso próximo domingo, onde a Amélia traz, olha, naquele tempo, ainda ela quer recordar
como era naquele tempo, para entendermos bem por que Jesus passou por tudo aquilo. O meu carinho, meu beijo, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amo vocês.